Olá, eu sou o professor José Roberto Santos, do Campus das Engenharias e Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas. Estou aqui para falar sobre sistemas agroflorestais como política pública de combate à insegurança alimentar. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite da Nalva Cordeiro para participar desse extraordinário evento, que já está na sua terceira edição, Congresso Nacional de Alimentos e Agropecuária. E é um prazer muito grande estar aqui, transmitindo isso para vocês. Bom, eu quero dividir essa minha apresentação em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre modos de produção da agropecuária e sua relação com a insegurança alimentar. E a segunda parte eu vou falar sobre uma proposta para enfrentar a insegurança alimentar. E vou aproveitar para plantar um sistema agroflorestal aqui com vocês, tá bem? Então fica até o final, que eu acho que vocês vão gostar. Muito bem, queremos iniciar já com um paradoxo, né? A grande questão que se levanta é como é que um país considerado o celeiro do mundo deixa um terço da sua população sem comida, com fome? Então esse é um grande paradoxo, ok? Vamos tentar responder aqui. Bom, vamos falar primeiro, o item 1, que é o modo de produção agropecuária e sua relação com a segurança alimentar. Quando a gente observa o Brasil, se o Brasil fosse um tabuleiro, com seus 852 milhões de hectares, pega esse número, olha, 554 milhões são formados de áreas ou vegetação nativas. São florestas, matas, áreas indígenas, área de preservação permanente. E você tem aí quase 200 milhões de hectares de pastagem. Quase um quarto da área do Brasil é formada por pastagem e o gado em cima das pastagens, Muito bem, aí você tem mais 60 milhões de hectares de área produtiva de grãos. Para que serve esse grão? Boa parte desse grão é exportada e uma parte é para a alimentação desses animais que você está vendo aqui pastando, Pois bem, e aí você tem mais cerca de 40 milhões de hectares que formam as nossas cidades e estradas e áreas não produtivas. Muito bem. Quando a gente observa a nossa segurança alimentar, de 2004 a 2020, esse gráfico aqui que vocês estão vendo, até 2013, 2004, 2013, nós temos uma era muito boa aqui, que ela foi subindo, Foi subindo a segurança alimentar. Chegamos aos incríveis 77,7% da população brasileira com segurança alimentar. De lá para cá veio caindo, não vou entrar na questão política, Chegamos em 2020, antes da pandemia, nós tínhamos 55,2% da nossa população brasileira com algum nível de insegurança alimentar. Mas veja, as exportações do agronegócio veio batendo recorde acima de recorde. De 2004 até 2018, veja o que aconteceu, 39, 65, 100 bilhões, 113,6 bilhões de dólares foi a arrecadação do Brasil com exportações. E ao mesmo tempo, veja o que aconteceu com a insegurança alimentar. Não tem nenhuma relação a exportação brasileira com insegurança. A insegurança alimentar do Brasil continua a mesma. Então essa questão de dizer que precisamos produzir mais, precisamos exportar mais, precisamos produzir commodities, que é para diminuir a fome, não tem relação nenhuma. Então, alguma coisa está errada. Esse modelo precisa ser estudado e precisa ser trocado para um modelo que realmente resolva a questão da insegurança alimentar do Brasil, tá bom? Quais são as causas dessa insegurança? Primeiro, nós temos um plantio em larga escala. Isso aumentou muito, de 1990 a 2020, principalmente pela questão da globalização da indústria de alimentos. Muito embora esse modelo, no Brasil, é desde a sua fundação. Começamos com a cana, café, algodão e por aí vai. Inclusive, a gente vê isso até nas áreas de pequenas propriedades, agricultores familiares camponeses. Você chega lá na área dele, ele tem reproduzido essas monoculturas. Esse sistema ele tem reprodução, inclusive, para os pequenos. Muito bem. Cadeias produtivas longas, você produz no país e consome em outro país. Claro que a indústria de alimento, ela promove isso, e toda essa logística de transporte. Concentração de poder econômico, esse é outro problema seríssimo.
Na verdade, esse recurso todo está na mão de poucas empresas no Brasil. Empresas multinacionais que são detentoras das sementes, detentora dos insumos agropecuários, detentora das máquinas e detentora do remédio, né, dos medicamentos que você precisa tomar para se manter vivo, comprando comida para que você não leve à falência esse sistema. Então você tem toda uma cadeia produtiva montada em cima de um poder econômico altamente concentrado, sem falar da questão de que aqui no Brasil, quem manda no Congresso Nacional é exatamente essa classe política, né, do agronegócio. Exportação de commodities, né, e o poder político está aí, né? Distanciamento humano das relações aos alimentos naturais, isso é uma verdade, né? Você termina comprando alimentos de uma cadeia já toda formatada para produzir gêneros alimentícios e você se distancia dos alimentos naturais. E como consequência, né, você tem um acesso garantido apenas para aqueles que não têm dinheiro, apenas para aqueles que têm dinheiro para comprar. Quem não tem dinheiro para comprar, ele está fora, né, desse sistema, tá bom? Então vamos falar um pouquinho das consequências desse modelo agropecuário. Primeiro, problemas ambientais. Já visto aí a questão do aquecimento global, causado por esse problema. E os problemas sociais, concentração de renda, né, e pobreza. Isso é um dilema muito grande, né? Dietas homogêneas com pouca diversidade. Veja, em 2019, 750 milhões de pessoas passavam fome no planeta. E esse número aumentou, né? Então, a gente vê que esse modelo ele não está garantindo que as pessoas tenham acesso ao alimento. De 2010 a 2019, no Brasil, o agronegócio gerou 931 bilhões de dólares para o Brasil. E onde está esse dinheiro? Por que esse dinheiro não está para alimentar as pessoas? Né? Então, é preciso que a gente tenha uma outra forma de produzir, uma outra forma de distribuir esse alimento, que é para poder você ter uma população sem fome. No mesmo período, aumentou em mais de 30% a segurança alimentar da população brasileira. Como é que pode? Você aumenta a exportação, aumenta mais dinheiro chegando e as pessoas ficam com mais fome. Aumenta a fome, né? Só para a gente ter uma ideia dos principais problemas, eu juntei aqui 5 grandes problemas, né, relativos a esse modo de produção. Primeiro são os desmatamentos. Você tem um alto desmatamento, né, a cada ano. Eu espero que isso seja resolvido no Brasil, né? Você tem aí a monocultura, como eu falei anteriormente, esse sistema de monocultura que não é novo no Brasil, né? Desde a época do descobrimento, que de lá para cá, esse sistema vem sendo reproduzido, inclusive nas áreas de pequenos agricultores. Você encontra agricultor familiar, camponês produzindo cana, produzindo eucalipto. Pode um negócio desse, né? Uso excessivo de máquinas agrícolas e agroquímicos. Aqui está um outro problema sério, né? Você termina trazendo um problema seríssimo, né? Degradação do solo, utilizando máquinas, agroquímicos, né? Insumos importados. Aí você tem o plantio de morro abaixo, que é um outro grande problema, que aí se você observar, todos, sem exceção, rios do Brasil estão assoreados, né? Eu nasci aqui do lado do Rio São Francisco, e quando eu era criança eu nadava no rio, passava navios, hoje não passa mais nada. Tem bancos de areia no meio do rio e você não consegue fazer mais nada, né? E a pesca, inclusive, todo o ecossistema do rio está comprometido. E tem o sobrepastejo. Isso tem levado grandes problemas nessas áreas, né? Dos 200 milhões de hectares que temos, segundo a Embrapa, 60% está degradado, ou seja, 120 milhões de hectares no Brasil de pastagens estão degradadas. Então, esses são os principais problemas ambientais, e tudo isso tem gerado problemas sociais, claro, né? Bom, quais são as características dessa agricultura? Primeiro, monocultivo intensivo, né, que você tem uma autoespecialização e a total destruição da biodiversidade, de plantas e de micro-organismos e da mesofauna do solo. Uso intensivo de combustíveis fósseis. Utilização de plantas geneticamente modificadas e híbridas, que tem trazido problemas, né, não apenas de saúde, mas problemas sociais, né? Que essas sementes ficam na mão de empresas que o agricultor planta apenas uma vez e tem que comprar na safra seguinte. Alta dependência de pesticidas e fertilizantes inorgânicos. E fábrica de animais, para a gente falar um pouquinho também no animal, não só a produção, né, mas a produção animal.
Como consequência, nós temos aumento da produtividade por cultura, por área, que a produtividade é por área, né? E produção global. Realmente nós temos uma produção global. A produtividade por cultura, a gente vai provar que não é exatamente assim, né? Contaminação de solo e água. Praticamente todos os solos agrícolas estão contaminados, né? Por herbicidas, fungicidas e inseticidas. Insustentabilidade ambiental. Ou seja, se você passar 15 dias sem chuva, qualquer agricultura de monocultura, ela vai sentir, né? E principalmente nos solos tropicais que não tem aptidão plena para culturas anuais. Ela tem a aptidão nossa é para culturas arbóreas perenes. Mas aí é outro assunto, né? Concentração de renda. Os grandes conglomerados internacionais, eles têm esse dinheiro na mão deles, né? Consequência dessa produção. A terra ainda é poder. Endividamento de agricultores. Uma das coisas que a gente tem visto no agricultor, né, eu tenho conversado bastante, eu trabalho com extensão rural, e quando a gente fala de dinheiro, ele baixa a cabeça. Sabe por quê? Porque a sua autoestima vai lá para os pés. Porque ele está endividado. Esse é um grande problema, né? E isso gera insegurança alimentar pelas questões que já falei. Bom, vamos para o segundo ponto que eu estou trazendo para vocês. Agora vamos ver uma solução para tudo isso, né? Uma das soluções, né? Não é a única, claro que nós precisamos de muitas políticas, não é apenas a única política, mas sem passar por isso eu acho que é difícil a gente resolver, né? Então, uma proposta para enfrentar a insegurança alimentar é você ter sistemas, né, de produção sustentáveis, onde se utiliza os benefícios de funcionamento da floresta. Então essa é a proposta que eu estou trazendo, tá bom? Bom, sistemas agroflorestais você tem vários modelos, tipos, né? Mas eu quero falar basicamente de dois. O primeiro é um agrosilvo pastoril. É um sistema onde você tem pastagens, né? Aqui você está vendo soja, né? Onde você consegue produzir grãos. Ao sair essa soja, você tem a braquiária, que pode estar aqui embaixo, né? Ela vem, e o gado pode entrar aqui, e você tem madeira, né? Produção de madeira, que pode ser eucalipto, pode ser outras madeiras, né? E aí você, além de melhorar o conforto ambiental dos animais, você tem uma produção extra, né, de grãos para os próprios animais, e você ainda tem aqui madeira, né? Esse sistema, ele ainda compensa as perdas de CO2, né? De CO2 que foi retirado aqui em função do próprio desmatamento e em função da flatulência dos animais, do metano que é jogado para a atmosfera. Então, é um sistema que eu recomendo, né, que é a integração lavoura-pecuária, sobretudo para aquelas áreas degradadas dessa área imensa, né, desses 200 milhões de hectares que nós temos no Brasil. Pois bem, um outro sistema, isso aqui também é uma evolução, né, desse sistema, onde você tem, além da madeira, você tem aqui a área de pasto, e aqui você tem frutas, né, aqui você tem banana, e você tem uma produção de citros, né? Já aumentou um pouquinho a diversidade, mas é um sistema agrosilvo pastoril também, né? Mas aí você pode ter um sistema biodiverso, que é o segundo sistema que eu estou trazendo, e esse eu vou explorar um pouquinho mais, tá bom? Esse é o sistema que eu defendo para pequenas propriedades. Claro que você pode fazer isso em grandes propriedades, não tem problema nenhum, tá? Mas a aptidão plena para esse sistema é mais para o pequeno agricultor, que ele vai empregar mais mão de obra, né? E você tem um sistema que pode ser feito tranquilamente para o pequeno agricultor. Isso eu já tenho feito há anos aqui em Alagoas, e estamos trabalhando para a popularização desse sistema. É um sistema onde você tem linhas ou canteiros de árvores, né, nativas conjugadas com frutíferas, e aqui no meio você tem uma lavoura que depende do objetivo e da aptidão do agricultor. Nesse caso aqui, ele produz hortaliça porque é a aptidão desse agricultor hortaliça. Esse outro também, hortaliça, está vendo aqui um sistema que é facilmente montado. Você ainda pode, se quiser, como é hortaliça que precisa de água, né? Aí ele pode colocar um sistema de irrigação aqui, quando ele tem, né? Aqui tem um outro, né, ó, sistema, onde você tem eucalipto, você tem várias frutíferas aqui, né, dos lados. E nesse sistema, inclusive, você pode colocar animais aqui dentro, inclusive até galinhas, né? Em alguns sistemas a gente já está trabalhando com o sistema agrosilvo pastoril com galinhas, galinhas poedeiras, inclusive, né? Onde leva o ninho lá eles são produzidos a pasto totalmente, com um incremento de apenas de uma ração no final da tarde. Aqui é um sistema nosso aqui do estado de Alagoas, que fizemos aqui,
Esse aqui você tem uma linha de árvores, né? Aqui tem árvores nativas, você pode ver o mamão, você pode ver a banana aqui, tem várias frutíferas aqui dentro, aqui embaixo você tem abacaxi, né? Aqui você tem a macaxeira desse lado. Esse agricultor, como a especialidade dele é hortaliça, ele produz a sua hortaliça aqui no meio, tá vendo aqui, ó? Né? Então, é um sistema altamente promissor e você pode fazer na sua propriedade sem problema, né? Vamos ver as características desse sistema, né? Você mantém o solo sempre coberto sem envolvimento. Isso é fantástico, porque você mantém a biodiversidade e mantém todas as características de uma floresta, de um ecossistema natural, né? Produção contínua de matéria orgânica, como se faz na floresta, caindo folhas, caindo galhos, e isso vai fazendo com que haja uma reciclagem biológica de nutrientes. Isso é que garante o sucesso, né, do ecossistema, né? No caso aqui no nosso é um agroecossistema. Alta biodiversidade. Você pode manter aqui, eu vou mostrar daqui a pouco, vamos plantar, aí vocês vão ver como é que a gente pode fazer isso, né, com alta biodiversidade. Isso mantém também uma sucessão natural das espécies, né? Você tem umas espécies de placenta que vai produzindo, e você vai ter as plantas que vêm depois. Toda vez que a gente planta nesse sistema, a gente pergunta, o que é que vem depois? Por exemplo, eu planto um mamão, o que é que vem depois? Eu posso ter um pau-brasil, né? Quando sai o mamão, fica o pau-brasil. Antes do mamão, o que é que eu posso ter? Eu posso ter macaxeira, posso ter outras plantas rasteiras que não vão competir, né, por luz, por nutriente e nem água. Então isso é um sistema fantástico, né, onde você trabalha com a sucessão natural e também com a estratificação vertical. Você trabalha não apenas na horizontal, mas na vertical. Na agricultura convencional, você trabalha só com horizontal, né? Um sistema simplificado, onde você tem um pico de fotossíntese da cultura e depois dali começa a decrescer. E nesse sistema você tem picos de fotossíntese todos os dias, porque sempre você vai ter uma planta que chega no seu pico máximo, mas a do lado já tem outro pico, e assim você tem um aumento do potencial produtivo por área, porque você tá otimizando a utilização do solo, né? Pois bem, utilização de recursos naturais e renováveis. Nesse sistema você vai usar tudo de dentro da sua própria propriedade, né? Você não precisa trazer nada de fora. Não precisa trazer fósforo, potássio, cálcio, magnésio, tudo, nada de fora. Nitrogênio. Ora, 72% do que nós respiramos é nitrogênio. Para que eu preciso trazer nitrogênio, comprar nitrogênio? Utilizando combustível fóssil para produzir nitrogênio. Ureia, por exemplo, sulfato de amônio. Não preciso nada disso. Quem faz isso para mim são as plantas, da mesma forma que a floresta faz. O meu fósforo vem da onde? Vem do solo e vem da adsorção de fósforo ou da dessorção de fósforo, feito por micro-organismos, por micorrizas e outras plantas que conseguem fazer essa dessorção. E você deixa de graça para essa planta. Pode vir dos ossos, né? Pode transformar em fosfito, vem do pó de rocha, vem das cinzas, e aí a gente trabalha sem precisar trazer nada de fora, né? Bom, agora vamos plantar. Chegou a hora de plantar, né? Vamos plantar um sistema agroflorestal biodiverso, né? Então, suponhamos que você pega a sua área, 1 hectare, tá bom? E aqui você vai plantar num espaçamento, né? 6 metros entre as linhas, por 4 metros, e vamos começar com banana. Normalmente eu pergunto ao agricultor assim, eu digo, vem cá fulano, se você plantar 1 hectare, 400 pés de banana num hectare, dá para alimentar a sua família? Ele fala assim, claro. Tranquilamente. Imagina, 400 pés de banana. Quando ele começa a produzir, todos os anos você vai ter no mínimo 400 cachos de banana por hectare. Agora, imagina se dentro desse mesmo hectare eu colocar, né, além dessas 400 pés de banana, eu colocar 50 pés de mamão. Que tal? Vamos botar aí 35 pés de acerola, mais 35 pitangas, uns 40 ou 50 laranjas, uns 30 pés de limão, pinha, graviola, etc. Melhorou para você, agricultor? Ele vai dizer, poxa, agora ficou bom demais, não é? Agora veja, e se eu colocar aí mais ou menos 900 pés de eucalipto, acácia manjo, homógeno, e aí melhorou? Imagina se eu plantar eucalipto, em 5 anos, ele vai ter uma reserva, uma poupança verde, que vai dar para ele fazer um grande investimento na propriedade dele. 900 estacas de 7 metros, né, com 20 centímetros de diâmetro de eucalipto, e você vai ter um ativo, não é, fantástico, né, de produção. Tá bom para você ou quer mais? Será que cabe mais coisa aí? Vamos ver? Sim, se eu não quiser plantar eucalipto, eu posso plantar outras culturas, né? A acácia manjo, por exemplo. Só para entender, a acácia manjo é uma leguminosa, né,
que traz nitrogênio para o solo, já melhora esse solo pelo nitrogênio que ela traz, e é melífera, é uma planta que vai ajudar suas abelhas, ok? Bom, mas e cabe mais coisa? Vamos ver. Eu posso colocar macaxeira, olha só, nas entrelinhas, né, na mesma linha, claro, né, do canteiro, entre a banana e o eucalipto, eu coloco macaxeira. A pessoa, enche de macaxeira. Isso é parte da alimentação, né, do brasileiro, sobretudo nordestino, então não pode faltar uma macaxeirazinha, né, na sua lavoura. Então tá aí o local para ele botar macaxeira. Ele pode colocar em outros lugares também, mas aí também você pode colocar macaxeira. E cabe mais coisa aí nesse negócio? Vamos ver. Eu posso aproveitar esse canteiro. Claro que se eu fizer isso agora, eu vou precisar irrigar, né? Porque hortaliça, eu preciso de água diária. Aí eu faço uma irrigaçãozinha aqui, né? No pé nessa linha. E aí eu coloco alface, coentro, cebolinha, nabo, rúcula e por aí vai, né? E posso colocar, inclusive, raízes, né? Raízes hortícolas, né? Nesse local também, né? Então, será que cabe mais coisa aí? Vamos ver se cabe. Olha aí, eu posso aproveitar esse espaço e colocar abóboras, né, nos canteiros, nos berços, né, que eu preparei aí para banana, eu boto abóbora, melancia, né, tudo que se fala pelo chão, machixe, o que aqui é bom que você cubra o solo, né? Inclusive essa abóbora, esse machixe, o quiabo que você vai produzir, os alface, toda essa parte de horta, é o que vai dar quando você colher tudo isso, já paga todo o investimento que você fez. Você pode fazer isso com um custo muito baixo, né? Porque você vai utilizar tudo da sua propriedade, a semente é sua, você tem todo o teu material em casa, você produz todos os insumos, então você não precisa trazer nada de fora, tá bom? Vamos ver. Aí você pode também, depois produzir, você pode inserir também aí dentro o açaí, o coco, o genipapo, né? Olha aí, produção. Já pensou? Óleo de coco, você tem um açaí para você vender, fazer a polpa de açaí, genipapo, depois você produzir o genipapo, dá produtos fantásticos, né? O licor de genipapo é o licor mais delicioso do planeta. Eu não conheço licor. Se você não experimentou, experimente. Licor de genipapo é fantástico, né? E se você quiser aprender a receita, fale comigo que eu vou te mandar uma receita fantástica. Eu faço aqui, olha, é uma delícia. Vamos lá. Sim, mas será que ainda cabe mais coisas aí? Olha, o que eu vou fazer nas entrelinhas, né? Entre essas linhas de árvores que a gente acabou de fazer. Eu posso trazer as plantas adubadeiras, né? Eu posso plantar o margaridão, no momento eu uso margaridão, né? Chama também a flor do mel em algumas regiões. Feijão de porco, o capim-capiaçu, que são plantas que produzem grande massa vegetal, né? E você, ao cortá-las, você coloca no solo e você vai promover uma reciclagem biológica de nutrientes, né? Além disso, você pode colocar nessa parte central, você pode produzir um capim para os seus animais, né? Mas se você não quiser, você pode plantar lavouras, ou então você plantar, olha uma ideia interessante, tenho feito aqui dando muito certo. No meio, entre os 6 metros, eu tenho 6 metros, no meio eu vou plantar gliricídia. Hoje eu estou plantando gliricídia na própria linha, como se fosse uma planta nativa. Por quê? Porque a gliricídia é uma leguminosa que traz nitrogênio e casou muito bem com a banana. Eu vou controlando a gliricídia, eu vou cortando ela e jogando esses galhos no solo e vai aumentando até a hora que a própria banana já produz biomassa suficiente para manter o sistema, né? Mas aí eu planto no meio a gliricídia e quando eu tenho um microclima interessante, eu planto abacate. O abacate é uma planta que ela precisa, nessa fase inicial dela, precisa de um pouco de sombra, né? Aí ele vai ficar, essa gliricídia vai ser a criadeira desse abacate, né? Mas aí o que é que eu faço? Quando tiver esse sistema, quando ela estiver crescendo, eu posso no meio já colocar outras plantas, como por exemplo cacau, café, cupuaçu, que são plantas que precisam que são plantas de subbosque, né? Então você monta esse subbosque para essas plantas e você vai ter uma produtividade fantástica aí de café, de cacau, cupuaçu, né? E a gliricídia, além de fazer todo esse sistema funcionar, você pode ser alimento para os seus animais, né? Você pode pegar, se você pegar a gliricídia, pegar capim-capiaçu, passar na forrageira, colocar milho, colocar um pouquinho de mel e dar para os animais, você não precisa de mais nada. Então você não precisa ficar dependente, você tem autossuficiência, né, na propriedade, ok? Você também pode fazer um bloco de plantas nativas, se no caso o objetivo
desse agroecossistema for para a restauração de áreas degradadas, né? Às vezes você quer proteger uma encosta, proteger uma nascente, um rio, um lago, aí você pode fazer, você pode plantar plantas nativas para não ficar mexendo muito no local. Vai mexer só nas linhas, né, de cultivo, tá bom? E nesse bosque você pode ter imbiriba, pindaí, bingá, castanheiras, são as plantas que eu uso aqui, né? Palmeiras, ipê, eu tenho plantado bastante ipê, jacarangá, subaúma e pau-brasil. São as plantas que normalmente eu planto aqui. Eu estou falando aqui da Mata Atlântica, mas no seu bioma você pode encontrar as plantas mais adequadas, tá bom? Então, e aí você pode também fazer, enquanto essas plantas estão crescendo, você vai à sua lavoura. Feijão, milho, batata, inhame, e você vai produzindo a sua alimentação, que dá para você se alimentar e vender. Imagine quantas plantas nós falamos aqui dentro de um sistema agroflorestal. 1 hectare de sistema agroflorestal dá para você manter sua família tranquilamente, bem, vivendo bem, desde que você faça, claro, da forma correta, tá certo? Agora vamos ver, quanto é que produz isso? Só para a gente ter uma ideia, né? Para a gente ter uma ideia do ponto de vista econômico, né? Veja, vamos pegar apenas banana, limão, abacate e mamão. Se você produzir essas 4 frutas em 1 hectare, depois que ele estiver produzindo, né? Eu creio que isso vai estar pronto no 4º ano. Você vai estar produzindo aí em torno de quase 20 toneladas de comida, só dessas 4 frutas, né? Considerando essas produtividades que eu estou colocando na tela, tá bom? Aí, no mesmo espaço, você tem as lavouras, macaxeira, milho. Vamos considerar só milho, macaxeira e feijão. Você pode chegar a quase 30 toneladas ano dessas culturas, né? Produzindo dentro desse sistema. E se você colocar hortaliça, apenas 3, vamos considerar rúcula, alface e couve, produzindo, né, nesses ciclos que estão colocados aqui, né, e nessas produtividades, que eu estou sendo muito conservador nesses dados, viu? Muito conservador. Você vai ter quase 12 toneladas ano. Quando você soma esses 3 tipos, né, frutas, lavoura e olerícola, você tem 60 toneladas ano de produção de comida. Qual o sistema que você produz essa quantidade? Não existe. Né? Quando você compara a produtividade por área, que ele diz, nós temos um aumento de produtividade no Brasil, né, da monocultura, isso não é verdade. Veja, olha aqui, o Brasil em 2017 produziu uma safra recorde de milho e soja. Veja bem, quando você soma o milho e soja, eles produziram 191 milhões de toneladas de grão, desses 2 grãos, tá bom? Ocupando uma área de 46 milhões de hectares. Sabe qual foi a produtividade média dos 2 juntos? 4 toneladas. Não dá para comparar isso com 60 toneladas, né, de agrofloresta. Não tem como. Veja bem, eu não estou nem falando de madeira. Se for botar madeira, a coisa já vai para o espaço, né? Então, vejam. Quando você olha a agricultura familiar, 87% que você come vem da agricultura familiar, de mandioca. 60% do leite, 20% do trigo vem da agricultura familiar, é pouco, né, mas a gente pode aumentar isso. 34% do arroz já vem da agricultura familiar, 46% do milho que chega na sua mesa vem da agricultura familiar, 70% do feijão, 38% do café, para falar de algumas culturas, né? O potencial da agricultura familiar é fantástico, né? Nós temos no Brasil 80 milhões de hectares de agricultura familiar, 80 milhões, contra 250 milhões de hectares da agricultura patronal ou agricultura em grande escala, essa agricultura convencional, tá certo? Mas nós temos 80 milhões de hectares distribuído. O Nordeste é o que detém a maior área, né, e a maior quantidade de estabelecimento de agricultura familiar. Mas nós temos aí um locus para sistemas agroflorestais, né? Quero dizer que o sistema agroflorestal biodiverso, ele não se restringe à agricultura familiar, ele pode ser colocado em qualquer tamanho, tá bom? Mas o agricultor familiar, ele tem mais aptidão, porque ele tem gente para trabalhar, né? Mas no sistema, nas grandes áreas, você também pode ter uma integração lavoura-pecuária que vai muito bem, tá certo? Então, a proposta que eu estou trazendo é a seguinte: se você considerar utilizar os 40 milhões de hectares da agricultura familiar, que é a metade, tá? Lembra que eu falei que são 80 milhões de hectares? 80 milhões, tá bom? Tá ali, ó. Vamos utilizar apenas a metade, 40 milhões de hectares. E vamos ser muito conservador. Vamos supor que o agricultor não consiga produzir as 60 toneladas de comida por hectare ano, que produz apenas 20%, né? Vamos produzir apenas 1/3 daquilo que eu falei, 20 milhões de hectares. Sabe quanto de comida a gente consegue produzir por ano? 800 milhões de toneladas de comida por ano. 800 milhões de toneladas de comida. Essa é a proposta.
não é? Quais os resultados desse sistema? Primeiro, aumenta a diversidade de produção. Você vai ter uma diversidade, você viu a quantidade de comida que a gente fez ali, né? Ali, para falar de algumas, você pode ter outras coisas, né? Você produz agroecossistema resiliente, menos dependente da água e do clima, né? Principalmente nessa condição que nós temos hoje, né? de aquecimento global, né? Você aumenta a sustentabilidade ambiental, pelo próprio sistema que já faz isso, né? Não sei se ouviram falar que produzir agrofloresta é produzir água. Menor dependência externa, você não precisa trazer nada de fora, você pode produzir tudo na sua propriedade, né? Fertilidade crescente, o solo, você não mexe mais de solo. Eu tenho uma agrofloresta aqui no meu quintal, não sei se vai dar para mostrar, acho que não dá, né? Mas eu vou ver se eu consigo inserir aqui. Vocês vão ver que a cada ano eu tenho produtividade aumentada na minha agrofloresta. Maior autonomia de produção. Eu não tenho dependência, né, de fatores externos. O agricultor ele tem maior autonomia. Uma produção limpa sem agrotóxico. Já pensou você produzir sem veneno? A gente precisa partir para essa, né, para esse estágio, né? Precisamos trabalhar agora a transição agroecológica. E digo mais, se você não aprender a produzir sem veneno, você vai estar fora do mercado. Então, prepare-se para este novo modo de produção. E, consequentemente, nós temos segurança alimentar. Então, essa é a proposta que eu estou trazendo e digo para vocês, sistemas agroflorestais é a lógica da natureza em sistema de produção. Obrigado a todos e um bom evento.